Depois nós vamos passar aí umas 4 horas, né? Às 4 horas nós já estaremos em casa, mas vamos fazer essa leitura juntos, todos, em uma só voz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra lida e rogamos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração de forma clara, de forma real e verdadeira, e que a tua palavra nos traga conforto, segurança, confiança em ti, que a tua palavra nos traga alegria de servir ao Senhor, de saber que tu és o pastor divino, que tu és o pastor pessoal, tu és o pastor que conduz o teu povo ao longo da nossa história, como diz, durante todos os dias da nossa vida. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, abençoa-nos, oramos assim no nome de Jesus, amém. Os irmãos, podeis sentar, amados. O Senhor é o meu pastor. Aqui nós temos diante de nós a pastoral celeste de Davi. Davi recebeu essa inspiração divina dos céus. Nós temos aqui, irmãos, certamente, se pudéssemos imaginar, quando Davi, de forma inspirada por Deus, compôs este cântico. Entre todos os salmos, nós sabemos que existe salmos de louvor, de adoração, existe salmo de gratidão, de lamentos, e nós estamos diante de um salmo de confiança. E aqui, imagine você, Davi, sentado sobre uma árvore frondosa, e ali, olhando suas ovelhas, porque Davi era pastor de ovelhas com o seu rebanho, e Davi ali, certamente olhando, contemplando os pastos verdejantes, contemplando as ovelhas no aprisco, contemplando certamente teria ali diante de Davi um rio, porque nesse salmo ele começa a compor aquilo que os seus olhos se deleitam, ao mesmo tempo que ele vê a provisão do Senhor, a segurança em Deus. Irmãos, a despeito dessa verdade que encontramos nesse cântico sacro, ou seja, esse cântico dos céus, esse cântico sagrado, nós podemos compreender, como também nos disse o nosso irmão, esse salmo que tem como o Senhor é o meu pastor, nos traz a confiança que Ele cuida de nós. Nós temos aqui, irmãos, diante de tantos salmos, esses salmos que foram compostos ao longo dos séculos, eles tanto trazem alento, alegria, confiança, louvor, motivo de gratidão a Deus. Normalmente todos os salmistas, eles sempre expressavam aquilo que havia no seu coração, havia na compreensão da sua vida. E eles exprimem tudo aquilo que Deus assim o fazia. Não apenas momento de louvor, de gratidão, de confiança, como também momento de desespero, de angústia, de medo. Os servos e servas de Deus, eles sempre expunham diante do Senhor. Mas uma coisa que nós vamos ver, que era padrão de todos eles, eles colocavam diante de Deus que tudo pode. Estamos aqui diante desse salmo que tem exatamente como essa pastoral desse servo de Deus que foi convocado por Deus para conduzir o seu povo. E ele foi um dos maiores compositores desse livro santo, esse livro que tem abençoado tantas vidas. Esse certamente é o salmo mais conhecido, eu creio, de todos os salmos, o Salmo 23, e a mensagem dele, para mim e para você, é uma mensagem de confiança em Deus. O salmista diz: o Senhor é meu pastor. Aqui a imagem de Deus como pastor é inesgotavelmente rica, porque Deus era o pastor de Israel, que apacentava o seu povo, que conduzia o seu povo, através dos seus patriarcas, através dos seus profetas. Deus sempre conduzia o seu povo em segurança. E o povo de Deus confiava nesse Deus maravilhoso.
É o pastor que permanece com o seu rebanho, suas ovelhas dependem totalmente dele, quanto ao alimento, quanto à água, quanto à proteção. Ou seja, essa figura em o Senhor, sendo Deus Todo-Poderoso, Soberano, sendo um pastor que cuida do seu rebanho. Essa figura, irmãos, que nós temos aqui, metafórica, ela apresenta a igreja como rebanho do Senhor. Nós somos ovelhas do Supremo Pastor, o Deus Soberano. O Salmo 23, irmãos, a despeito de ser conhecido por milhões de pessoas, a despeito de pessoas conhecerem de cor, de poderem, falar, declamar esse salmo, não apenas como uma poesia sacra, mas como uma verdade real para nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus cuida de nós durante todos os dias da nossa vida. Ele nos concede tudo aquilo que, se eu apontar para o Salmo de número 127, fazendo uma inferência, porque aquele é o Salmo da família, aquele é o Salmo que mostra a confiança em Deus. É o Senhor que guarda a casa, é Ele que vigia a cidade, é Deus que nos dá a proteção, é Deus que nos dá o sustento, é Deus que nos concede a graça de estarmos vivos, é Deus que nos dá o alimento, as vestes, como nós encontramos nas Escrituras. Ele cuida de nós. Essa mensagem do Salmo 23, ela tem sido bálsamo para os aflitos, consolo para os tristes, esperança para aqueles que estão desencorajados e desalentados, porque aponta para o Supremo Pastor, que nunca se atrasa, que nunca se adianta, que nunca perde o tempo. Ele sempre ouve a oração dos seus. Veja que o salmista, ele aponta essa verdade para aqueles que amam a Deus, aqueles que andam com Deus. Bondade, o verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista tinha essa certeza, essa confiança em Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo é o bom pastor que morreu pelas suas ovelhas. Se você observar o Salmo 22, que antecede o 23, mostra aqui exatamente essa verdade, o sofrimento e vitória do Messias. Ou seja, Jesus Cristo é o bom pastor que entregou a sua vida por mim e por você. O Salmo 23, por sua vez, é o Salmo do Senhor, que é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. E o Salmo posterior, que é o 24, aponta para o Supremo Pastor que voltará para as suas ovelhas. Ou seja, a igreja do Senhor, ela nunca esteve sozinha. O Senhor projetou desde toda a eternidade um plano de salvação, de redenção para a sua igreja, para o seu povo. Quais são, irmãos, os privilégios de ser ovelha do bom, do grande e do Supremo Pastor? Quais são os privilégios de poder fazer parte da casa do Senhor, da família do Deus Altíssimo, do Deus Soberano? Veja que eu e você somos privilegiados. Hernando Dias Lopes, eu costumo dizer, uma das lições que algum tempo atrás eu ensinei na escola dominical, mostrando que o povo de Deus era o povo mais rico, mais feliz, mais bem sucedido de todo o mundo, porque ele é o povo de Deus exclusivo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Ou seja, esse Deus que nos ama. Os privilégios, irmão, de ser exatamente ovelha do grande, do bom e do Supremo Pastor. O Salmo 23 nos fala de 3 importantes verdades que eu quero compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, os privilégios de ser ovelha do grande pastor é porque o pastor das ovelhas, o pastor da igreja do Senhor, é exatamente o nosso Deus soberano. E ele vai mostrar isso. O Senhor é o meu pastor, Ele é o seu pastor, Ele ama você, Ele conhece você pelo seu nome. De vez em quando a gente fica meio constrangido quando nos encontramos com o irmão e nos foge o nome da pessoa. Aí a gente fica pensando, poxa, o nome dele está na ponta da língua. E a gente fica constrangido, eita, como é que eu vou falar com o irmão? Esqueci-me do seu nome. Porém, Deus não apenas sabe o nosso nome, quando Ele sabe quando nós nos deitamos e quando nós nos levantamos, Ele sabe todas as coisas. Antes que a palavra saia dos nossos lábios, Deus já sabe todas as coisas. Ele é o pastor por excelência. Ele é o pastor que cuida, que ama as suas ovelhas, as ovelhas do seu pasto. O Senhor é meu pastor, diz Davi, nada me faltará, de nada terei falta. 2 considerações eu quero destacar. A primeira é que o nosso pastor é divino. Ele é o pastor de Davi, Ele é o pastor do seu rebanho. Eu e você fomos comprados pelo seu próprio sangue. Sabe, o nosso pastor divino significa que Ele é o autoexistente, Ele é o Deus soberano, é o Deus onisciente, é o Deus onipresente. Ou seja, é o Deus
que não há outro igual a Ele. O Deus a quem você serve, Ele olha para você como seu filho. Ele lhe chama, irmãos, de amado. Aqueles que foram comprados pelo sangue. Irmãos, esse amor de Deus é tão grande, é tão exclusivo para conosco, a ponto de entregar o seu filho naquela morte horrenda. Jesus morreu na cruz, porque só através do seu sacrifício vicário nós temos acesso a Deus. Nós não chegamos aos céus por obras na terra, por qualquer coisa que venhamos a fazer. A salvação não é um produto que eu possa fabricar ou produzir, mas é algo que vem do trono da graça até nós. Esse supremo pastor, que é o Deus divino, é o Senhor único e verdadeiro. O meu pastor, o seu pastor, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus da aliança, é o Deus de toda a graça, é o Deus que nos ama, é o Deus que se importa conosco, é o Deus que nos conhece, nos ajuda, e Ele tão somente espera que abramos os nossos lábios e o nosso coração. Sabe, Deus está de braços abertos, sabe, Deus está de ouvidos atentos, dos olhos fitos no seu povo. O povo de Deus, irmãos, as suas ovelhas, o Senhor as ama, porque Ele nos sustenta. Através do Senhor nós nos movemos e nós existimos. Ele é o Deus soberano. O Salmo 139, o salmista Davi também aponta essa verdade, dizendo que Ele é o Deus onipotente, o Deus soberano. Ele é o Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então essa é uma das verdades que nós devemos destacar, que o nosso pastor é divino. Ele intercede por nós. Ele nos ama de fato e de verdade. O amor de Deus por nós é diferente do nosso amor, que é falho. O nosso amor que é condicional. O amor de Deus, irmãos, é um amor perfeito e pleno. Então o nosso pastor é divino. A segunda questão que nós vamos encontrar nesse salmo é que o nosso pastor também, além de ser, apesar de ser divino, ele é um pastor pessoal. Ele se relaciona conosco. Ele não nos deixou à deriva nesse mundo. Ele está sempre, como nos diz o salmista, ouvindo: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra, mas Ele se preocupa comigo. Você, quando certamente já viajou de avião, quando você olha lá para baixo, você vai vendo que a cidade que você saiu, ela vai ficando pequena, e depois você vai observando apenas uns pontos de luzes, e depois você vê algum pontinho, e você imagina-se: puxa, eu estava naquele lugar, e daqui do alto eu sou tão pequenininho e quase inexistente. E quanto mais o avião vai pegando altura, mais desaparece. Quando você observa, você não consegue mais enxergar nada lá de cima. Imagine esse Deus que nesse mundo existe mais de quase 8 bilhões de habitantes na terra, e Deus conhece todos pelo seu próprio nome. Deus conhece o nosso endereço. Ele sabe os anseios do nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Ainda assim, Ele ama o seu povo. Ele veio para nos dar vida. Esse pastor é o pastor pessoal, esse pastor do qual o salmista diz: o Senhor é meu pastor. Ele é divino, sim, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, ao mesmo tempo que Ele é um Deus que se relaciona conosco, que está sempre pronto a ouvir a oração do seu povo. Ele tem conosco uma relação pessoal, Ele nos chama pelo nosso nome. Deus de fato é o pastor por excelência, irmãos. Ele vela por nós, Ele cuida de nós, e o Senhor supre todas as necessidades. O que nós devemos fazer para ter esse relacionamento perfeito com Deus? É um relacionamento de comunhão. Da mesma forma que uma família não pode sobreviver se não houver comunhão entre os seus. Se o marido não amar a esposa, e amar não só de poesia, não só de palavras, precisa amar com ações. Amor não é apenas palavras, amor é ação. Da mesma forma que o relacionamento conjugal, assim é o relacionamento de pais e filhos. É necessário haver comunhão, é necessário haver, além de que nós temos os nossos defeitos, de vez em quando nós nos estranhamos, há algumas, e não há como não ter nenhumas vezes discórdias ou problemas, mas isso faz parte da nossa natureza. Mas o amor sobressai a todas essas coisas. Se nós precisamos de ter comunhão com a família, ter comunhão com os irmãos, assim devemos ter comunhão com Deus. A nossa comunhão, cada dia ela melhora, e cada dia ela se torna cada vez melhor, quanto mais eu conheço esse Deus que é de fato amor. A gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus que se relaciona, é um Deus que se comunica conosco, é um Deus que nos ama.
Eu me lembro daquela passagem agora, quando Jesus está diante do povo, a multidão sempre cercando Jesus, porque Jesus fora conhecido pelos seus prodígios, pelos seus atos de poder. Muitas pessoas afluíam ao encontro de Jesus, não tanto pela palavra poderosa dos céus que transformava vidas. Muitos iam em busca do Senhor, como até os nossos dias, pessoas procurando alguma coisa palpável, como um milagre, como, sabe, uma coisa material. Mas diante daqueles momentos que Jesus andava, uma mulher diante da multidão que estava enferma há muitos anos, que gastara todo o seu dinheiro, ela tinha uma enfermidade incurável. Ela pensou e parou e soube acerca de Jesus, e ela disse tão somente, a fé dela era tão grande, que se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E Jesus, diante daquela multidão, aquela mulher tocou as vestes. Ela não tocou no ombro, nele, mas ela tocou nas suas vestes. E Jesus para diante daquela multidão. Isso mostra esse Deus divino, ao mesmo tempo esse Deus pessoal. Ele parou, ele interrompeu, porque o Senhor Jesus poderia continuar a caminhada, mas ele parou, porque ele sabia que havia uma ovelha sua necessitada. E Jesus para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos olhando um para o outro: Senhor, todos te esmagam e te empurram, e nós estamos fazendo aqui esse cordão de isolamento com a dificuldade de perguntas: quem te tocou? Porque havia uma pessoa que tocou no Senhor com fé, porque ela sabia que aquele era o Deus soberano que tudo podia, e ela sabia que apenas tocando na orla das suas vestes, ela seria curada. E Jesus disse: alguém me tocou, e aquela mulher se apresenta a Jesus. Irmãos, nós precisamos nos aproximar do Senhor, não apenas em busca de coisas e de poder e das obras que muita gente tem afluído ao seu encontro. Precisamos nos submeter ao Senhor, nos prostrar diante dEle, reconhecer que Ele é o nosso pastor soberano, que Ele é o Deus divino, que Ele nos ama e que o Senhor sempre quer o melhor para o seu povo. Aqui o salmista Davi mostra esse Deus pessoal que vela por nós. O nosso pastor é o Senhor, que fez os céus e a terra. E Davi tem isso exatamente quando diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O verso 2, 3, 4 e 5 nos diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele leva-me para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja essa verdade, Davi: o teu bordão e o teu cajado me consolas. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A primeira verdade é que o Senhor é o nosso pastor, Ele está conosco, é um Deus pessoal, é o Deus divino. A segunda verdade que nós encontramos, os privilégios da ovelha do pastor, é a provisão que Ele concede ao seu rebanho, às suas ovelhas. Deus provê todas as coisas para a nossa vida. Ontem eu tive a oportunidade de pregar nos 59 anos da mocidade da Federação de UMP, do nosso presbitério, ali na Igreja Presbiteriana de Jaboatão. E o texto que eles pediram para falar foi o Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua, e todas vos serão acrescentadas. Porque a partir do verso 25 tem o título: a ansiosa solicitude pela vida. Ou seja, ali o Senhor Jesus ensinando que as pessoas ficam andando em busca de tantas coisas e preocupadas, e a coisa mais prioritária, básica, é buscar a Deus, se prostrar diante do pastor divino, do pastor por excelência, do pastor que sempre está de ouvidos atentos à oração do justo, aquele que foi justificado pela graça. E aqui nós temos esse pastor das ovelhas. A ovelha, irmãos, para quem conhece, ela é um animal míope, não enxerga direito, é um animal frágil, é um animal que não sabe se alimentar, necessita ser conduzido, é um animal indefeso, porque qualquer animal pode atacar. Então, a exemplo da ovelha, exatamente essa verdade é encontrada em nós. Sem o Senhor nós estamos cegos, nós somos fracos. Sem o Senhor nós somos indefesos, nós não sabemos aonde buscar a fonte da verdadeira água da vida.
o verdadeiro pão da vida. Então nós precisamos de um Salvador, de um Senhor, de um pastor. Então Davi, quando mostra essa verdade, o Senhor meu pastor, ela mostra que essas ovelhas necessitam do cuidado do pastor por excelência, do pastor divino, do nosso Senhor. O texto em tela, irmãos, nos fala de 4 provisões que a ovelha recebe do Supremo, do grande e do bom pastor. E uma delas é a provisão do descanso. Verso 2 diz: o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para as águas de descanso. Essa é a verdade de Jesus. Agora à tarde eu estava lá no Alto Pascoal e falando para os irmãos exatamente no texto de Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu, o pastor divino, vos aliviarei. Ou seja, Ele nos dá o descanso verdadeiro. É por isso que Davi diz: leva-me, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Observa a imagem de Davi diante daquele cenário. Ele está falando com Deus, contemplando a sua majestade em toda a obra criada, reconhecendo que Deus é que dá a provisão e a paz que o mundo não pode dar. Se o dinheiro, se a riqueza, se a fama pudesse nos trazer todas essas coisas, muita gente seria feliz. Mas Jesus disse que a paz que o mundo dá é diferente da paz que Ele dá. Ele não apenas nos proveu o alimento e a água, mas também nos dá a paz. E essa paz não se consegue com o dinheiro, com as riquezas desse mundo. Essa verdadeira paz só se encontra no pastor divino. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Precisamos colocar o nosso coração no altar de Deus, reconhecendo que Ele é o pastor por excelência. Ele não apenas nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo nos conduz às suas fontes de provisão. Porque Ele tem cuidado de nós, Ele nos faz descansar. Irmãos, esse pastor divino, Ele nos ama, Ele nos concede a paz. É necessário que eu me encontre com o Senhor, é necessário que eu tenha um tempo de encontro com o Senhor, é necessário que eu tenha um local de adoração ao meu Deus, é necessário que eu levante um altar de adoração, de busca, de santificação, porque eu preciso andar nos caminhos do Senhor. O Senhor se alegra com aqueles que buscam em santidade, que vivem em santidade, aqueles que vivem em retidão, aqueles que têm um apreço pela sua palavra. Então, se a primeira provisão é o descanso, a segunda provisão que nós vamos ver dos privilégios dessa ovelha do pastor é exatamente que o nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça. O Senhor se alegra com a justiça. O texto diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, não existe nada melhor do que andar em retidão. O Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, anda no caminho de retidão. Ou seja, é aquele que se deleita na verdade de Deus, é aquele que tem prazer na sua lei, é aquele que sabe que não existe outro caminho. Ele me guia pelas veredas da justiça. Se fôssemos abandonar a nossa própria sorte, irmãos, nós iríamos entrar em atalhos perigosos. O mundo nos oferece vários caminhos, mas o seu fim é caminho de morte. O salário do pecado é a morte. As consequências disso que muita gente tem buscado no mundo, esses prazeres que são efêmeros, o seu fim é de morte. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o seu fim é de sofrimento. Se seguíssemos as inclinações do nosso coração, certamente caminharíamos por trilhas perigosas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, ou seja, aquele que não anda na justiça, quem o conhecerá? Irmãos, não existe nada melhor do que entender que o nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça, o nosso pastor divino, o nosso pastor que cuida do seu rebanho, da sua igreja. A terceira provisão, irmãos, que nós vamos ver, que nesse salmo nos mostra, é a consolação que o Senhor nos concede. O verso 4 nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós aqui podemos ver essa provisão, o Senhor que na nossa jornada, na nossa vida, diante dos perigos, na vida cristã, o Senhor, Ele nos consola. Ele nos traz alento. Irmãos, quem aqui não tem problemas, lutas, dificuldades, dissabores na sua caminhada?
E Jesus não disse: aquele que vir após mim, só coisa boa na sua vida, não vai ter mais problemas, vai parar de sofrer. Jesus nunca disse isso. Jesus disse que nesse mundo nós sempre passaremos. Aqui não é uma colônia de férias, como diz Hernando Dias Lopes. Aqui não vivemos num jardim engrinaldado de flores. Muitas vezes vamos andar por desertos, muitas vezes vamos andar por caminhos inóspitos, mas o Senhor nos consola. Ele nos faz andar por veredas da justiça. Ele nos encaminha, né? Ele nos livra do mal. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, como diz o salmista, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, não precisamos temer quando estamos passando por um momento difícil, porque o nosso pastor promete estar conosco. Jesus diz: eis que estou convosco de vez em quando, pelo menos no Natal ou no feriado. Jesus diz: estou convosco todos os dias, até o ano 2021. Não, ele diz: até o final dos tempos. Estou convosco todos os dias, até o último dia, até a volta do nosso Salvador. A igreja tem essa expectativa do retorno de Jesus. De vez em quando eu escuto uma pessoa: ó Senhor, volta logo, porque grande é o sofrimento, grande é a angústia. Nós temos visto cada vez mais com a visão até de terror diante das imagens que nós nos deparamos com as imagens da TV, das notícias, né, dos jornais e tudo mais. Quanto mais nós vemos calamidades e calamidades, pensamos que já vimos tudo e acontece outro momento de dor, de sofrimento. Na verdade, esse mundo, depois da queda, após o pecado, esse mundo só jaz em sofrimento e angústia. Por isso que a igreja geme e chora e espera o retorno desse Senhor. Mas o Senhor, Ele guarda-nos, Ele nos livra do mal. Meus irmãos, ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, o salmista diz: não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. A sua presença é o antídoto contra o medo, é a garantia da vida eterna, da salvação. E a quarta provisão que nós vemos aqui no verso 5 é que o Senhor, diz o texto: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A gente pode ver aqui que a provisão que o Senhor nos concede é a vitória. É a vitória, ou seja, nós somos mais do que vencedores, porque temos Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E não há esperança em nenhum outro nome, só em Jesus. Ele que nos concede a vitória. O nosso pastor não apenas caminha conosco diante das dificuldades, mas o texto nos diz que Ele nos dá a vitória contra aqueles que se levantam contra nossas vidas, contra os nossos inimigos. É isso que Davi diz, que o Senhor unges-me, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. Ele nos honra ungindo a nossa cabeça. Esse óleo aqui representa a alegria abundante, fazendo o cálice transbordar. Então, de fato, aquele que crê, que confia no Senhor, ele tem essa garantia da confiança, da esperança em Deus. O Salmo 23, irmãos, é o salmo da celeste pastoral, ou seja, essa verdade de Deus que salta aos nossos olhos e que nós precisamos compreender e crer que esse Senhor, esse pastor divino, Ele de fato vela por nós todos os dias. É o motivo de estarmos aqui, é o motivo de crermos no Senhor, é o motivo da esperança. Ora, Abraão creu e ele foi considerado o pai da fé. Nós sabemos o que Abraão passou, mas Abraão confiou nesse Deus soberano. Da mesma forma, irmão, nós temos exemplo de tantos homens e mulheres que permaneceram fiéis. Interessante que os reformadores no século XVI, ele diz que os santos, os fiéis, eles perseveram até o fim, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque a nossa esperança não está nesse mundo, mas no porvir, na vida eterna. E em último lugar, irmãos, o privilégio da ovelha do bom pastor é o futuro que o Senhor garante para as suas ovelhas. Diz o texto, o verso de número 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus fiel, apesar de nós.
Apesar de sermos fracos, pecadores, desobedientes, insolentes, soberbos, Ele permanece fiel. Ele quer que o nosso coração de pedra se transforme no coração de carne. Ele quer que a cada dia sejamos moldados à semelhança do Seu Filho. A esperança do Senhor em ver a sua igreja forte e remida é que ela aprenda a sua palavra, é que ela viva pela palavra. O apóstolo Paulo, nas igrejas por onde passou, ele tinha zelo pela pregação, pela doutrina, para que os irmãos fossem fundamentados na palavra de Deus. A igreja precisa perseverar, porque a ovelha de Jesus tem um passado que o Senhor já conquistou para mim e para você. Fomos lavados no seu sangue, remidos da sua morte vicária. O Senhor nos concede, irmãos, os céus, mesmo não merecendo. A ovelha de Jesus tem um presente seguro, uma vez que a bondade e a misericórdia são como duas escoltas ladeando uma ao lado da outra. Bondade e misericórdia estão sempre à minha disposição, comigo, lado a lado, enquanto eu busco ao Senhor, enquanto eu ando nos seus caminhos, enquanto eu tenho prazer na sua lei, enquanto nela eu medito dia e noite, enquanto eu clamo por socorro. Nesse salmo, Davi demonstra confiança em Deus. A bondade é o que Deus nos dá e nós não merecemos. A sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. Ele nos dá de graça quando nós merecemos apenas o seu juízo. O Senhor suspende o seu castigo. Ele não nos dá aquilo que mereceríamos, mas o Senhor nos concede a sua graça. A todos os dias Deus nos concede perdão. E muitas vezes nós, nos nossos relacionamentos, tanto em casa como na igreja, como nos nossos negócios, às vezes nós nos desentendemos, nos estranhamos, sabe, ficamos tristes com a pessoa, o que ela disse, o que falou, o que fez, e às vezes pensamos em romper os relacionamentos, pensamos em criar um muro de separação, mas o Senhor diz que nós devemos perdoar uns aos outros, porque todos os dias Ele estende a sua mão misericordiosa sobre nossas vidas, porque todos os dias Ele nos perdoa, todos os dias nos estende a mão para que nós nos levantemos. A sua palavra, irmãos, nos traz conforto, segurança, e deve nos trazer prazer e alegria em saber que nós temos um Deus bom, fiel e justo. Mesmo nós sendo infiéis, mesmo nós fazendo aquilo que o Senhor diz para que não façamos. A ovelha de Jesus tem um futuro glorioso, porque depois de que sua jornada terminar nesse mundo, ela terá que habitar para todo sempre na presença do Senhor. Lá, nesse novo céu e nova terra, não haverá mais sofrimento, nem dor, nem angústia, muito menos a morte, porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. Então, esse salmo de Davi nos traz essa confiança. A morte não pode nos separar do nosso pastor supremo, nosso pastor divino, nosso pastor que se relaciona conosco, porque o Senhor foi aos céus preparar-nos um lugar. Foi isso que Ele disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, eu não vos deixo sozinhos, eu vos deixo o Consolador, o Espírito Santo, mas eu vou para o Pai preparar morada, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, o Senhor Jesus foi, mas Ele há de voltar para reconduzir o seu povo nesse lugar de glória, de paz e de felicidade. Irmãos, o céu é o nosso destino. Estaremos para sempre com o Senhor. Imagine essa cena, você poder se deparar com Jesus, você poder se prostrar diante do Senhor Jesus. E quando nós olhamos o exemplo, a vida e as obras de Jesus, quanta alegria ver a sua obra graciosa e poderosa no seio daqui do seu povo. Meus irmãos, o nosso destino é o céu. E nós aguardamos, ansiamos estar para sempre com o nosso Senhor, porque nós reinaremos com Ele, desfrutaremos de toda a sua bendita companhia para todo sempre, porque o nosso pastor, diz o salmista, bondade e misericórdia me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda que passemos momentos de dificuldades e lutas nessa vida, não desanime, não perca a fé. Confie no pastor por excelência. Ele vela por ti, Ele te ama, Ele ouve a oração daquele que se quebranta diante dos seus pés. Como diz Davi, um coração quebrantado, contrito, Deus ouve, Deus atende a sua oração, segundo a sua vontade. Oh, quão felizes são as ovelhas do bom, do grande e do supremo pastor.
Que Deus nos abençoe, irmãos, que do Senhor nos ensine a ter confiança no Senhor, que é o nosso pastor. Amém?